E ele era todo forrado, assim, você estava explicando, eu acho que era como que o convidado, ele ia se sentir passando por um túnel daquele. Era uma das referências que você havia levado, uma das. E aí eu lembro, né, a ansiedade e a importância de falar para a turma da filha, aí várias pessoas iam entrando, entrando. Essas Emocionante. coisas todas me fazem me sentir pertencente hoje. E a sensação que eu tenho é que asas novas nascem para eu entrar em novos mundos, que é esse que eu estou entrando hoje, de palestras, de consultoria, e de cenografia, e de visual merchandising. Tudo bem com vocês? Como vocês estão aí desse lado? Estamos começando mais um episódio da ArxiCast. Lembrando que a ArxiCast é o podcast da Arxi Educação e Arquitetura Cenográfica, que é a nossa plataforma de educação, de disseminação do ecossistema da arquitetura cenográfica. Gente, se você não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário, suas perguntas, ajuda a gente a desenvolver cada vez mais esse nosso canal de propagação dessa área tão maravilhosa que é a arquitetura cenográfica. E hoje, né, Bu? Hoje nós estamos até aqui emocionados, Muito. estamos honrados, temos uma convidada muito especial que faz parte muito da nossa história, né, Bu? Bom, como que a gente pode falar sobre uma pessoa dessa? Nem sei. Imagina que um mercado que não conhecia nada de cenografia, que na época nem existia, eu acho que esse termo. Também não sei como E que era. uma profissional, já na época, foi a primeira profissional a realmente trazer um mercado que era simplesmente um mercado para a palavra cenografia. É a primeira que fez isso no nosso mercado e que é uma ilustre. E que eu tenho certeza que o mercado inteiro conhece essa pessoa. E admira e respeita. Muito. Seja Cris muito, Airosa, seja bem-vinda. seja muito Obrigada, já estou bem-vinda. emocionada. Obrigada. Seja muito bem-vinda, Cris. Como a gente esperou por esse dia ter Ah. você aqui. Muito obrigada pela disponibilidade. E que você aí que esteja aqui com a gente aproveite muito tudo que a Cris vai compor aqui com a gente, que ela vai contar pra gente. Cris, eu preciso começar de um jeito, assim, importante até para deixar registrado que a gente sabe que isso daqui vai ficar para a eternidade. O quanto foi importante eu assistir uma palestra sua lá na ESPM. Eu não sei quanto tempo, Cris, mas quando eu te vi no palco, a forma como você compartilhou não só o conteúdo, mas como você começou contando para o público que você só queria estar ali para doar e ensinar aquilo que você sabia, e você foi muito humilde, muito generosa. E você entrou na palestra já falando: "Gente, eu não sou professora". Eu lembro tanto dessa cena, a Cris até se abaixou um pouquinho no palco. "Eu não sou professora, gente. O que eu quero fazer aqui é entregar para vocês o que eu sei, é ensinar. Eu gosto de ensinar, eu gosto de pôr as pessoas aqui do meu lado e do meu jeito, eu gosto de ir explicando tudo direito". Cris, aquilo me contaminou, me contagiou de um jeito, eu falei: "Gente, eu quero ser igual a Cris. Ai. Um dia eu quero estar no lugar dela assim, igual ela, ensinando, mas com essa leveza, com essa generosidade, sem tantos rótulos, sem tantas formalidades. Você não foi formal. Então, todos ali, Cris, se encantaram com o que você passou, você pode ter certeza, assim como eu, e eu estou toda arrepiada aqui, e você pode ter certeza que o seu nome está ali nas minhas inspirações. Muitas pessoas ali provavelmente saíram transformadas com a sua fala. Então, estar aqui com você hoje, frente a frente, tendo a possibilidade de te ouvir genuinamente, é uma honra. É uma honra estar aqui com você, de verdade. Eu precisava te contar isso, aproveitar esse momento para te contar, viu, Cris? Ai, Leila, e bueno, é impressionante, eu não sabia disso. Me estou realmente emocionada. Eh, Eu Na também. realidade, isso aconteceu a Carol Airosa, é minha grande parceira de vida, tenho 2 filhas, e a Carol estudava na SPM. Ela devia ter, na época, talvez uns 20 anos, nem isso, acho que uns 21 an não, uns 20 anos ou 19. Faz tempo, Cris. E e eu lembro que quando ela disse: "Olha, mamãe, na faculdade eles sabem quem é você, e o professor, o diretor da cadeira queria muito que você falasse".
E aí eu lembro, né, a ansiedade e a importância de falar para a turma da filha, aí várias pessoas iam entrando, entrando, e eu falei como se eu estivesse falando para os alunos da classe dela de verdade. Então, eu não lembrava disso, dessas minhas colocações, que são realmente genuínas. E você está lá. Que coisa Eu linda estava isso. lá e eu Então, fazem recebi. 20 e tantos anos atrás. Pois é, olha que inspirador. E a gente aqui hoje compartilhando, tendo a chance de levar para o próximo. Tenha certeza que tem sua sementinha aqui, E não inclusive. foi isso só não, porque daí em outro projeto Ah, nosso também, se eu não me engano, ali na 9 de julho, a hora que desce, é Fecomércio, Uhum. Tem ali o comércio. prédio. Fê Comércio, isso E mesmo. daí, É eu acho que o mesmo. Fórum Evento ou o Prêmio Caio fez um projeto e dividiu as salas de cima das palestras. E daí aí a gente reservou o horário, né, para falar a Teve verdade. palestra da Cris Na também. primeira sala tinha a Também palestra tinha da sua Cris. palestra. Então você já nos influencia há Cris, muito tempo, Oh. e Cris. esse eu pensei que você ia falar sobre esse. Eu Esse lembrei bem eu dessa. me lembro da imagem, a Cris sentada e a gente na primeira fila, porque Ai, eu gente, eu vou também chorar, juro. Ah, não, para! não, Então não, para! não é Não, isso. conta, é linda Não, isso. não, mas por quê? Assim, bom, eu vou continuar essa parte Vai, também, amor. porque é verdade, né? Nós temos nossas referências, você é. E eu me lembro até hoje, a minha visão, você estava mostrando, talvez você vai lembrar. Eu me lembro assim, era um túnel, você tinha feito um túnel e era rosas, eu acho que no piso inteiro, assim, ó, do túnel, que você tinha feito um túnel de entrada, era um Vem mais negócio pertinho aqui para todo maravilhoso, mundo ouvir. maravilhoso. E ele era todo forrado, assim, você estava explicando, eu acho que era como que o convidado ele ia se sentir passando por um túnel daquele. Era uma das referências que você havia levado, uma das. Eu me lembro isso claramente. E eu e a Leila, a gente colado ali olhando, ia Gente, falar, é isso. nossa, sobre o quê? Né? A gente olha a matéria, mas a gente, na época, nós éramos também novos, inclusive novos na profissão. E a gente via coisas, olhava, mas não enxergava. E hoje a gente enxerga na sua fala as coisas, né? Porque hoje a gente entende sobre Hoje uma a gente entende o jornada. que você quis dizer lá atrás, né? Então é Assim, maravilhoso. Então, assim, sempre, né? Você esteve na nossa vida, para falar a verdade. Ai, que lindo, Isso obrigada. A gente olhava, mas a gente não enxergava. é, Que lindo isso. É muito isso é. sério, é muito forte isso. E é muito corajoso admitir. A é, gente nunca admite, não é? Porque a é, gente vive numa bolha, que é o que a gente faz, não dá para dizer que não, fazendo as coisas de uma maneira que a gente entende que o nosso negócio é importante para o cliente. É importante tanto no corporativo, para as marcas, quanto para as pessoas no social. E entender também essa nossa maneira de ser, eu não vou dizer menos, mas entender que não é sobre a gente, não é? É sobre o outro que nos contrata. Então, você falar isso é muito isso para mim. que lindo. É mostrar essa generosidade do olhar complacente e de entender o nosso tamanho. Isso eu acho que isso é uma coisa que me faz me mover hoje, 43 anos depois, entendendo isso. Eu acho que é um dos grandes trunfos meus, é é isso que Que você bom, acabou de dizer. que lindo. Eu posso estar olhando, mas eu não enxergo, e eu vou tentar procurar como eu posso enxergar melhor o que eu tenho. E é isso. Maravilhoso. 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 Cris, conta um pouquinho pra gente, conta para as pessoas que estão aqui te ouvindo, a sua trajetória, como que isso começou, Cris? Da onde veio a Cris e toda essa potência criativa? Ai, então, meu nome é Cris Airosa, eu falo 7.0, mas sem problema nenhum em falar 70, mas eu acho chique, eu amo o número 7, 7.0, fiz agora em julho. Sou Maravilhosa. mãe da Carolina e da Juliana, 2 seres humanos que transcendem qualquer explicação, que eu sou apaixonada por elas. A Carol e a Ju já trabalharam comigo, Carol continua ainda comigo trabalhando, sim, eu com ela, é mais isso, há mais de 30 anos. A Ju trabalhou realmente comigo uns 7, 8 anos, depois descobriu, fazendo, dentro do negócio da cenografia, um caminho para o terceiro setor, e é lindo isso, eu me sinto muito honrada de ter aberto essa porta, e
E aí eu tenho uma coisa preciosa na minha vida, que é João e Maria, meus netos gêmeos, João que e eu sou Maria, que apaixonada pelos lindos. 2 filhos de Carol, e eu tenho uma formação que eu acho que traz muito o que eu sou hoje, que me ressignifica o tempo inteiro. Eu sempre fui uma criança que queria saber o porquê. Imagina isso, há 70 anos atrás, se pai e mãe deixavam saber o porquê. Não, 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 é isso e acabou, vai lá e faz. É assim que funciona. Imagina hoje, você não fala isso com filho, muito menos com Não. neto. Hum. E, enfim, e isso me trouxe algo dentro de mim muito visceral, de tentar entender da onde as coisas vinham, para onde iam e o porquê do percurso. Por conta disso, eu acabei indo fazer faculdade de História. Eu queria arqueologia, mas por um momento de carreira de político, e naquela época eu estudava numa época de ditadura militar na USP, então alguns cursos eram meio complicados e, enfim, era um momento mais tenso, mas extremamente Nossa, excitante, né, exatamente. e muito incrível. Imagina eu fazer passeata, você consegue me ver fazendo passeata? Fazia passeata, enfim. Mas tudo isso foi me trazendo um legado, e aí eu saio da faculdade de História, que eu era apaixonada. Lá eu também fui para uma área de fazer coisas e, enfim. E aí uma outra história de trabalhar na hemeroteca com um monte de jornal, que um dia eu entrei, passei, falei: "O que que eu vou fazer nessa faculdade? Só estudar?". Eu queria fazer alguma coisa, mas eu não sabia que eu ia ser uma pessoa que ia ser fazedora. Eu lembro que na primeira semana eu passei nos corredores, e todas as faculdades da USP têm aquelas portas de madeira, acho que é assim ainda, com a janelinha de vidro. Você tem sala de aula e tem áreas de pesquisa ou escritórios. Eu olhei numa das salas, eu levantei assim, num corredor escondido, lotado de pilhas de jornal, mas e amarrados com barbante. Eu li, Hum. mas muitas, muitas. Eu fui na secretaria, porta fechada, não entrei. Fui na secretaria e perguntei. Eu falei: minha querida, o que que tem numa sala que está escrito hemeroteca?". Não tinha, eu tinha o Google para saber o que era, então eu perguntei: "O que é Ótimo. hemeroteca?". Ela falou: "Olha, é coleções de jornal, de periódicos". E eu falei: "Mas por que aquilo tudo está amarrado, não tem uma mesa, está tudo empilhado?". Ela falou: "Então, nós recebemos uma doação muito grande", eu acho que era prefeitura de Piracicaba ou Sorocaba, não lembro, da edição número 1 do estado de São Paulo até agora, e a gente está com isso lá. E eu falei: "Mas quem que pode pesquisar isso? Como que acha as coisas?". Ela falou: "Não acha, a gente tem que catalogar tudo". Aí eu virei para ela e falei assim: "Mas eu gostaria de fazer isso, não sei da onde que eu tirei essa ideia". Uau! Aí ela olhou para mim e falou: "Verdade?". Eu falei: "É". Aí ela chamou a gerente dessa área toda de pesquisa da faculdade, e essa senhora, conversou comigo, era uma professora, ela falou: "O que você quer fazer?". Eu falei: "Eu queria poder, entender isso e talvez fazer de uma maneira que as pessoas possam poder pesquisar o que tem nesses jornais, ou pelo menos as grandes chamadas, a gente pode pôr". Não era mimeógrafo, tinha um nome, era um aparelho desse tamanho que a gente punha dentro e aquilo, não é que printava, mas ele Ele fotografava e fotografava, né, ficava, se aquilo usa era desse tamanho, exatamente. aquela luz branca. Enfim, foi por aí. Eu criei umas fichas e lá eu criava, por meses, por anos, e aí eu marcava todos os que existiam, eu fiz essa abordagem de existência de cada dia, de cada elemento de jornal, Hum. e eu punha a foto da capa. Mas tem uma coisa engraçada, eu sempre tive um problema agora não mais, mas eu sempre tive um problema muito sério desde pequena com alergia, mas muito sério mesmo. Eu saía da Nossa, sala para continuar espirrando, para não continuar atrapalhando na hora de prova, era bem complicado. E aí eu lembro que eu ia para a sala, para essa pesquisa, que eu ia fazer esse trabalho depois da faculdade, não, eu estudava à tarde, eu ia de manhã. Eu punha uma fralda de pano da Kremer e amarrava molhada, porque ali devia ter a terceira ou quarta geração de ácaro, porque aquilo era uma loucura, você não tem noção o e cheiro. você escolheu bem essa Bem isso. atividade, E eu Cris. fiquei os 4 anos fazendo todo esse trabalho, 4 e anos. foi minha tese de conclusão, e que foi maravilhosa. Então, já veja, naquela época algum bichinho já Já me estava. trouxe de fazer e de entender, e que eu podia trazer alguma coisa nova. E daí começou. Que legal. E aí você desbravou um caminho da onde você saiu desse momento da história
Para chegar na cenografia, qual foi o link, Cris? Então, eu saí da faculdade e no último curso, na entrega dos projetos de TCC, eu tinha uma amiga que trabalhava no MASP. E aí, no Museu de Arte de São Paulo. E ela estava fazendo um projeto de um escritor, perdão, de um viajante, Hercule Florence, que era um viajante francês que tinha vindo para o Brasil no século XVIII, do século XVIII, Hum. fazer viagens fluviais, entender os céus do Brasil. Ele era um debré, né, um viajante que queria entender como era o Brasil. E uma tataraneta dele tinha levado os manuscritos para o professor Uau, que Bardi, incrível. e ele olhou aquilo e falou: "Vou publicar". Chama Diário Fluvial, se eu não me engano é isso, Diário Fluvial do Rio Tietê. E a Cláudia estava fazendo todo esse projeto, e ninguém sabia nas salas, né, quando ela sobe para falar, e ela conta, foi logo depois que eu falei o meu. E eu fiquei fascinada com aquilo. Eu falei: "Nossa, eu preciso fazer parte disso". Eu lembro muito disso. E a Cláudia era muito discreta, muito tímida, mas eu a conhecia, e ela não era do meu grupo de trabalho. E ela desce, porque na faculdade, naquela época, tinha um tablado, o professor era assim, depois tinha a mesa e o professor ali em cima. Então, qualquer professor, tinha desde Fernando Henrique Cardoso até Maria Beatriz, que era uma de bibliografia, uma portuguesa maravilhosa. E aí ela desce, a Cláudia desce, quando ela desce eu levantei, falei: "Cláudia, eu quero ir lá, eu quero conhecer o professor Bardi, eu quero trabalhar no museu". Ela: "Mas Cris, fazendo o quê?" Eu falei: "Não sei, eu queria ir lá". E aí conversei com ela, e aí eu fui conversar com o professor, lá não se pagava, a USP, perdão, o MASP na época vivia de doações, como é até hoje, mas naquela época era muito incipiente, porque era muito começo do começo. Eu tinha 19, 20 anos. Eu entrei na faculdade com 17, é Já isso, era o mas prédio da Lina já Borbardi? era, Já era, já né? era. E o professor Bardi, quando conversou comigo, me perguntou algumas coisas, o que eu gostaria, como era, e eu acho que ele gostou, porque eu ia trabalhar com a Cláudia na biblioteca do museu, que era maravilhosa, era no meio dos Degas, tudo ali na minha frente, era Nossa, incrível, era ter um mundo acesso a de isso, catalogar Cris. correspondências que vinham do mundo inteiro e que iam chegando, e ele não tinha ninguém lá, porque ele não queria bibliotecária. Ele queria alguém que tivesse esse olhar da história e da pesquisa. Mas eu precisava entender melhor arte, então eu catalogar aquilo, eu abria aquele monte de coisa que vinha do mundo inteiro, ia me trazendo uma coisa interessante e eu comecei a catalogar com a Cláudia. E dali viraram livros, pesquisas, história da tipografia no Brasil, 100 anos dos italianos no Brasil, Sensacional, maravilhoso, sensacional. livros incríveis que o professor preparava e a gente entrava junto fazendo as pesquisas. Então foi uma época de 5 anos, os mais importantes na minha vida, de verdade foram os mais importantes, e que me trouxe até aqui, e eu devo muito a isso. Essa experiência me deu um olhar de conteúdo, de mostrar de onde a gente vem, da importância da ancestralidade e de legados, e entender como a gente é diminuto na frente de todo mundo, Impressionante, né? mas como a gente é importante também, se você tiver um olhar de entendimento para isso, Sem entendendo dúvida. ferramenta. Então eu saio do museu para ser mãe, porque na época era meio complicado, meio período de pesquisa histórica, não tinha isso. E o papai já trabalhava com, já criava gado holandês de tipo, que são aquele gado que vai para a pista, que é premiado e você compra para pôr no seu rebanho, o sêmen e coisas assim. Aham. E eu lembro que eu ia nas exposições, que a gente ia nos julgamentos, no Parque da Água Branca. Quem não é de São Paulo, é um grande parque agropecuário, que era, né, hoje a gente não tem mais isso lá, mas é um parque lindo, que tem ali no Sumaré. A gente tem tinha o Parque da Água Funda, e que pessoas do setor, nosso entendiam hoje entendem como a Expo Imigrantes, aquele lugar incrível, e lá eram feitas as exposições. Mas era tudo muito incipiente, você assistia um leilão em arquibancada de circo, Você que era acompanhava, então, isso. a o que seu pai fazia, você Isso, aí a gente acompanhava. sentava, a família, sempre as famílias iam. E Você sempre as famílias sentava iam. naquelas arquibancadas de madeira, tabuada, e quando estava tendo leilão, era leilão. Que o animal ficava no meio, na serragem, a gente sentado ali,
né, trepado mesmo ali, uma luz em cima ali, porque senão ficava escuro, eram umas panelas de luz, o leiloeiro pedindo os lances, e nesse ecossistema se vendia cavalo, se vendia boi, se vendia ovino, caprino, era deste jeito. Ai, que E incrível, não pensa. tinha água, nada para você comprar, então nem eu brinco, nem pipoca murcha. E aí passou, eu já tinha saído do museu e continuava dentro daquilo, e um belo dia, depois da Carol ter nascido, eu fui numa exposição na Parque da Água Funda, e me chamou muito a atenção que debaixo do pavilhão aonde eram feitos os leilões, que também tinha essa história toda de arquibancada, bem simples, com serragem no chão, eu lembro que eram os 50 anos do gado holandês, e tinha aquele planejamento, bem como americano, que faz aquela coisa puxada como convenção americana ou eleição, não é? Aham. Convenção mesmo deles. E eu olhei aquilo, achei, nossa, que arrumado. Não importava que a gente estava debaixo daquelas telhas que fazia aquele barulho Mas infernal de aquilo te chamou chuva. a E eu atenção. falei, nossa, olha que arrumado isso, né. E aí eu lembro que a gente, meses depois, participaria, uns 3 meses depois, participaria de uma exposição nacional, que vinha gente até da Argentina também participar, chamava Expande. Era uma exposição agropecuária de todas as raças, porque nos pavilhões você amarrava nas argolas os animais, eles ficavam ali em serragem, ali dormia o peão, ali você andava no meio para escolher depois que cavalo ou vaca ou boi o que você queria comprar, abria as baias, mas era assim, não tinha um local onde você puxava o animal, que estava bem iluminado, que você sentava para ver. A experiência era junto, misturado, era assim, o ecossistema era esse. Tá bom. E quando eu vi aquilo, eu pensei, falei: "Nossa, eu podia pensar uma coisa diferente para essa experiência", Que mas aí coisa. não se usava essa palavra, mas eu sempre, hoje, fazendo um recorte, eu uso a mesma sensação que eu tive há 40 anos atrás, de me colocar na posição do interlocutor e entendendo como seria a experiência dele, como eu poderia melhorar se eu tivesse no lugar dele. E esse é o meu grande trunfo, Hum, Casal Bueno maravilhoso, até hoje. É o fascinante. que eu dou de sugestão nas minhas aulas de MBA e para os meus funcionários, para os meus parceiros, fornecedor, não importa, porque eu estou ativa até hoje, né? Eu faço parte da tal da longevidade ativa com muita honra, fazendo Muita 12 honra. projetos nesses próximos, até final de dezembro, mas por conta disso, muito, se colocar do outro lado. E eu fiz isso quando eu fui pensar como é que eu podia melhorar a experiência de compra num leilão. Mas algo tão intuitivo, não, Super, Leila, Cris? super. Aí eu pensei, falei: "Espera, eu queria sentar melhor. E por que que eu não posso pôr esse cavalo, ou esse boi, ou essa vaca em cima de um palco? Ou ele elevado", nem pensei muito em palco. Maravilhoso. Aí foi aí. Eu pus em cima de um Fascinante. palco, eu achava que tinha que ter uma luz, eu pus luz, aí eu achava que o chão estava ruim, eu punha serragem, a areia, eu quadriculava o chão para não escorregar, eu punha uma cerca bonita, eu punha flor que ninguém punha, eu punha as pessoas sentadas em mesa, no começo eram mesas da Brahma, mas era uma mesa. Eu punha lá a carrocinha do Seu Manuel da Água Branca para a pessoa no leilão poder comprar. E eu tinha no começo eram faixas de pano esticadas com o logo, com o nome da fazenda ou da raça, Cavalo Campolina, Aras, Monte Verde, estava ali. Depois eu comecei a evoluir para criar um cenário para o Campolina brasileiro, aí eu fazia baias que no meio do palco abria as baias todas e o cavalo saía de Já dentro. criando uma cena Super, toda, era teatral. árabe, eu punha a pirâmide do Egito, porque eram cavalos de origem egípcia, eu fazia pirâmide, abria com a luz por trás, fumaça no palácio, e o cavalo saía com uma Que música coisa linda, os caras vestidos linda. com aquela coisa black tie de puxador de cavalo. Eu tinha luz, eu tenho trilha, eu tinha maquiagem nos cavalos e nos bois. Maquiagem nos Também. cavalos e Aí nos eu fui bois. evoluindo de uma maneira incrível e muito forte, porque uma coisa eu entendia que podia ser acoplada à outra, a mesa, a flora, a identificação visual. Isso é uma coisa que hoje eu fico pensando, falei, gente, é tão engraçado, porque talvez se eu não fosse filha de criador, eu não entenderia a relevância que é pôr marca com produto. É a mesma coisa, eu faço um evento, por exemplo, Natal de Iguatemi, chegada de Papai Noel, eu tenho que ter o branding da marca ali. Eu tenho que ter uma XP patrocinando e apresentando o Natal do Iguatemi. Então, esta relevância de marca, produto e consumo, eu acho que eu trouxe de lá,
porque isto sempre para mim foi muito importante. Não importava se eu estava fazendo ali leilões, que eu acabei fazendo durante muitos anos, Brasil inteiro, e fazer leilões na beira de Rio São Francisco. Eu Nossa, amava isso, no meio de coisa Pantanal. linda, Na gente. Parque da em Uberaba, no parque de exposições, não tinha nem tatersal de cobertura ainda, não estava pronto. E eu já fazia debaixo dos circos de novo, anos e anos. Então, isso tudo me trouxe um entendimento de como a experiência com gastronomia, luz, música, a roupa dos pisteiros, a roupa de quem era recepcionista, como a gastronomia podia estar lá apresentada, o que tinha que ter na mesa, se eu tivesse algum gift, como é que ele podia estar ali. Enfim, era um ecossistema que, como eu era única, perdão, Ô, Cris, alguém acreditou em você nesse processo, nesse começo, né? Eu sei que você já está contando o que isso se tornou, mas alguém te chamou de maluca? Não, imagina que você quer começar a fazer uma cena aqui com boi, com cavalo, nunca ninguém fez. Alguém foi o seu chancela, Que te chancelou, que desafiou, assim, desafiou e falou: falou: quem "Não". foi essa pessoa que falou, tá, faz, pode fazer? Quem te deu esse dinheiro para fazer? Lá. olha, nesse dia da exposição do cavalo árabe, eu lembro que meu pai, árabe não, gado holandês, meu pai era muito amigo, papai era muito amigo do Nelsinho Nicolau, que era secretário da Agricultura e que era de São João da Boa Vista, que é onde a gente tem fazenda ali perto de Poços de Caldas. E eu lembro que, quando eu tive essa ideia lá, naquela hora, eu fui, atravessei o parque e fui falar com o Nelsinho. E eu falei: "Nelsinho, eu queria muito fazer alguma coisa assim, assim". Ele: "Mas como você vai fazer isso?". Eu falei: "Mas eu queria criar para a Expand alguma coisa diferente. Você me dá o telefone, dos presidentes das associações?". Só que naquela época, presidente de associação de cavalo ou de boi, de bovino, era um empresário. Ele não contratava, ele podia contratar uma secretária, mas era uma coisa pessoal, era o grande hobby deles. Mas eles usavam isso como negócio, porque ninguém criava para não ganhar Ah, dinheiro. Era um sim. mercado visceral nisso. Mas só que esse mercado talvez não entendesse a moldura, que foi o que eu fiz. Ai, que Eles incrível tinham isso, a a tela. moldura. E eu pensava, que eu nem sabia que podia ter esse ressignificado, o que era essa moldura. E a moldura traria essa experiência no conjunto da obra. E quando eu perguntei e ele me deu o telefone, eu comecei a tentar explicar. E é lindo, porque depois eu posso até compartilhar algumas imagens daquele começo, do primeiro trabalho, meses Maravilhoso. depois, dessa exposição da Expand, que o que eu tinha em mercado para alugar eram treliças, que era da parte cobertura, que tem até hoje. Hoje é o Fernando que toca o filho, e era do seu Antônio, que o Fernando nem existia, era molequinho na época, e que eu alugava, porque as pessoas usavam em casamento. Então eu usava essas treliças, pegava uns puffs. Outro dia eu vi essa imagem, me emocionei numa palestra que eu dei de um congresso de luxo em Brasília, de César Serra, e eu olhei a imagem grande que a gente pôs, eu fiz todo um timeline, que eu falei: "Gente, como é que há 40 anos Pois atrás é, eu Cris. entendi que tinha que ser um puff para as pessoas sentarem nesse gazebo, na frente era uma área para passar os cavalos, para mostrá-los ali dentro do corredor. Ali eu lembro que aí eu punha água, eu punha o refrigerante, ali o criador ficava para receber os amigos, porque eu pensava: "Ai, o papai gostaria disso", né, ali na hora. Eu fui entendendo essa experiência. Arrumei planta não sei da onde, porque também flor foi uma coisa que eu fui desenvolvendo nos eventos corporativos, que ninguém punha flor em mesa de Ah, convenção. você foi a Nin precursora Né, em disso. leilão ninguém, primeiro que leilão nem flor tinha, né, mas enfim, pôr num palco, eu falava: "Ai, não quero esse negócio duro". Aí eu pegava crisântemo, era a rainha do crisântemo, que era o que tinha. Comprava no carro, enchia de vasinho de crisântemo e punha, e isso tudo foi crescendo e criando um ecossistema de eu ter que ir atrás de mão de obra, porque não existia. Eu lembro que a palavra cenografia eu não sabia o que era, mas eu recebi uma ligação de uma grande leiloeira, que foi o primeiro trabalho que eu fiz, se chamava Djalma Barbosa de Lima, um grande homem, e que era dono dessa leiloeira, e que eu tinha feito o primeiro trabalho, que quando ele viu eu começar a mexer, ele falou: "Mas então vamos", eu falei: "Vamos arrumar isso aqui". O papai já comprava com ele, já vendia com ele, então ele entendia que eu podia dar mais valia. E aí, eu nunca contei isso. E aí o Djalma me liga, um dia, eu estava no Paraná, numa casa de praia da minha família lá, do meu sogro.
Eu recebi a ligação, o Djalma falou assim: Cris, eu estou recebendo um pedido para fazer uma liquidação de plantel. Liquidação de plantel é quando você tem num aras um volume enorme de animais e você quer acabar com eles. Esse grande criador, Orfeu José da Costa, um grande nome, ele criava, era o maior de manga larga, paulista, que é um cavalo de origem brasileira, paulista, e tinha comprado um grande plantel no Uruguai, ou Argentina-Uruguai, de cavalo árabe, uns anos atrás, 2 anos, 3 anos atrás. Mas ele não estava apaixonado, não estava dando certo. Mas ele tinha construído um aras lindo, num formato de um grande palácio árabe. E ele liga para o Djalma e fala: Djalma, eu quero fazer o leilão e liquidação de um plantel. O Djalma sabia que ia vir a América Latina inteira, argentino, Uau. Uruguai, o Brasil inteiro ia ver, porque se você só trazia os cavalos de fora, tudo vinha de fora, nessa raça do árabe, os criatórios ainda eram muito, muito incipientes. Eu já tinha um irmão que já estava começando a criar cavalo. Bom, árabe. E aí, quando ele fala, você faria a cenografia, ele usou essa palavra, eu nunca esqueço. Cenografia. Sua E eu lá, palavra. no meio da praia lá de Guaratuba, eu falei, claro, faço, eu nunca falo não para nada. Ó, e nem tinha Mas Google pra quem pesquisar, sou eu você que não- saio do salto de chapéu para falar, queridinho, não sei o que é? Claro, eu lembro, meu coração fazia assim. Muito Aí bom. eu deixei as crianças com Alcides. A Carol, que ela era pequena, só tinha ela. Eu falei, eu tenho que ir para São Paulo, porque eu já tinha feito uns 3, 4 ali, mas nunca nada grande. Aí eu fui para São Paulo, peguei um avião, cheguei lá, cheguei no prédio do papai. Meu pai morava num prédio que aqui ele chamava Luciano Calegari. Luciano era o braço direito do Silvio Santos. Eu falei, esse cara, ele vai me ajudar. Peguei o telefone no interfone e liguei. Por sorte, no fim de semana ele estava em casa. Falei, ô, Luciano, como vai? Tudo bem? Eu tudo. Ana, tá boa? Tá. Aí ele falou, o que foi? Eu falei, ai, Lu, queria muito que você me ajudasse. O que é a palavra cenografia? Ai, que Ele demais. virou para mim e falou, Cris, eu não vou te explicar, sabe o que eu vou te falar? Você vem, vamos marcar de você vir aqui no SBT, você vai conhecer o Marinho, que é o chefe da cenografia de televisão, e ele vai te explicar o que é. Catei, Gente, que fui história para lá, eu Olha. lembro onde que eram os estúdios do negócio, cheguei naquele lugar, falei, gente do céu, será que tudo isso é cenografia? E aí ele me conta o que E era. a gente, uma pausa, a gente achando que está ensinando vocês Ah. como que aprende. Olha aqui como aprende. Aí eu chego lá, bom, conclusão, naquela época a cenografia era para teatro, cinema e TV. Pois é. Conclusão, mão de obra para fazer um leilão que o povo nem sabia que existia. Imagina a profissão. Quando eu ia para o médico, na época, qual é a sua profissão? O que você faz hoje? Né? Me perguntava na ficha. Eu falava decoração. Eu não gosto tanto dessa palavra mais, mas eu falava decoradora de leilão de cavalo. Eu lembro que o médico olhava para mim e falava assim, existe isso? Eu falava, claro. Morri de medo do cara. Falava, essa mulher é doida. O que é essa possuída aqui falando isso? Mas o que é isso? Aí quem não mexia com isso não entendia. Aí eu falava. Aí, voltando, eu cheguei e contratei o Marinho, com a equipe toda dele de SBT, Uau. frilas, e montei um palácio, réplica que o Orfeu tinha, na Rodovia do Açúcar, igual, no Parque da Água Branca. Para vocês terem uma ideia, vocês da área, nós da área, piso. Não tinha nenhuma empresa que tivesse piso para fazer 2.000 metros, porque era monstruoso tudo. Imagina eu sair do negócio desse tamanho e ir para um negócio assim. Que coragem. Aí, claro, meu que eu não Deus. queria um piso básico. Eu queria um piso branco. E eu queria um piso em degraus. Porque eu queria que as pessoas nos patamares de mesa vissem também alinhamento de Perfeito. dorso de cavalo, além de aprumo de pata. Tudo isso eu já entendia, qualificação, mas eu queria uma experiência uau. Aí eu inventei essa coisa de 7, 8 metros de altura para entrar dentro, tudo branco, com os potes, com dourado, o logo dele é enorme, tem foto disso. Aí eu queria uns coqueiros do lado de fora, meio para mostrar uma coisa de... Nossa, eu nunca lembrava mais disso. Como que a gente tem no deserto? Oásis, né? Os oásis, uns coqueiros, ninguém tinha coqueiro de 6 metros de altura, porque caía. Eu não podia furar no parque aquela área da areia, né? E pôr aquele em pé, vinho derrubava, eu pus o moço segurando. Bom, enfim, tudo no SEAS indo atrás. E piso.
que eu fazia? Sabe o que eu fiz? Eu liguei para Compacta, para o meu amor da minha vida até hoje, Caíto, de Alcântara Machado. Quando eu conto para ele falou assim, mas, Cris Herosa, para que mesmo isso? Eu falei, não é para estande que você está acostumando nada, Caíto. É para cavalo. isso. Para um piso, só que eu quero todo branco. Eu não sabia que era laminado. Eu falava que era branco, hoje eu sei como pedir, de que maneira. Ele fez por patamares e embaixo eu tinha o palco. Claro que eu não queria um palco básico. Imagina. Naquela época, sem entender diabo de nada daquelas coisas. Gente, que Eu visão. tinha visto em shopping, que estava na época, no auge, aquela coisa de cascata. Eu queria a volta inteira do palco, tinha flor embaixo, mas eu queria. Então, o palco estava aqui, no espelho do palco, antes de fechar, eu queria aqui saindo Uma um aguinha. espelho. Não, querida, um espelho de água, cascata caindo. Lindo. Eu falava, a gente vai ficar. E vendi tudo isso pro poderoso do Orfeu. A água cai, linda. Atrás, gente, eu só fui lembrar disso quando eu apresentei isto a semana passada, Que no incrível. luxo de festa, que é esse congresso. Que eu olhei aquela imagem. Eu falei, gente, o que é esse negócio escuro mesmo no meio? Além disso, com os pórticos árabes por onde saiu o cavalo, tinha um negócio escuro que eu lembrei, eu não lembro nenhum nome. Eu lembro que eu fui pesquisar, eu sempre fui essa coisa de pesquisar, É isso. de uma empresa que fazia projeção por trás, retroprojetada. E ali aparecia uma imagem. Então, eu fiz uma caixa preta por trás e o cara projetava de trás para frente e a tela na frente. Olha Ai, isso. gente. E aí, toda a parte importante, que era pedigree de cada cavalo que entrava, de cada lote, estava ali escrita. Que era a origem, pai, mãe, toda a herança genética daquele animal, porque você dava lance, além do que você tinha no catálogo, em cima daquilo. Imagina um animal aqui, aquilo, fala, gente, achei um jeito do cara poder ler e aumentar a lance e Foi entender. legendando Tá bom. aquilo. Minha amiga e meu amigo. Ai, Jesus, aquilo tinha que ter luminosidade controlada, não só por Pois trás, é. pela frente. Era eu lembro disso, eu fiz várias estantes com projetor, projetando para criar a imagem. Eu não sei o nome. Se alguém que estiver escutando souber como chamava isso, eu Que ia amar lembrar. A gente lembra que tinha vídeo wall na frente, que já é um pouco mais Mas era a recente, tela, né? telas. Projetor Mas Com antigo. projetor, desses que passavam em casa. Projetor Bom, impressionante. quem falou que isso funcionou? Não funcionou. Por quê? Porque aqui fora tudo. Eu tinha Claro, cobertura, tudo uma claridade. cobertura monstruosa, toda branca e não sei o quê, mas tinha luminosidade, porque era de dia. Foi a maior venda até hoje no mundo de recorde, foi esse leilão. E aí, a água, o que aconteceu? Eu adoro contar perrengue, porque é só assim que a gente cresce na vida, Isso galera que está me mesmo. escutando. É isso, a gente tem que entender erros para arrumar e fazer acertos. E isso fica marcado, machuca, dói, mas é essa dor que te faz ser melhor e crescer. A minha dor lá era um monte de dores. E eu achando eu chique, poderosa, tem uma hora que eu fui para a arquibancada, chorava feito uma louca quando o negócio de projeção não deu certo. Falei, Desesperada. agora, meu Deus, como é que eu vou falar para o Orfeu que não vai ter, para a leiloeira que não vai ter isso? Tá bom. Aí a água, eu pensava na minha aguinha, né? 20 metros, não era uma coisa de 5. Aguinha, não era aguinha. 20, bem, o que é isso? Peguei Botanique, nada, como é que era o nome? Majestic. Era uma que tinha lá em Moema, que fazia as fontes do Shopping Eldorado. E este cara falou, não, vamos fazer, preparou tudo. Aqui coisa a incrível. coisa de água, né? A piscina e não sei o quê, e a lona azul e que caía. Só que eu não sabia que o chão... e ele também não me falou isso, porque eu também acho que não tinha ideia, porque era tão maluco, era tão inovador, todo mundo embarcava nas minhas malucadas. E era tudo novo, Tudo né? novo. E essa maluquice não entendeu que eu tinha que ter um chão plano, porque qualquer desvio que eu tivesse, por milímetros, a água ia correr mais para um lado do que para o outro. Foi o que aconteceu. O chão era o quê? Areia. Ah, Lá era uma pista, Desnivelado, era uma areia. total. Aquele areia que está lá, se for agora na Água Branca, é areia. É areia. Então, o que aconteceu? Com toda essa plataforma, com essas coisas em cima do palco, a água vinha o motor e subia. Só que eu achando lindo, começou o teste no dia, não, no dia anterior, à tarde, né? No dia anterior eu olhei, todo mundo ali olhando e vendo. Graças a Deus o Orfeu não estava. Aquilo começou a água que tinha que cair harmônica para ficar bonito. Tinha luz, os bicos de luz e não sei o quê.
começou a ficar parecendo a lona azul. Eu falava, mas, por favor, seu Nelson, ela chamava Nelson, seu Nelson, aqui tem que ter água. Ele falou, minha filha, ele falava, minha filha, mas tá água, só que o seu chão pendeu, não sei quantos centímetros, a água tá indo Tá indo tudo toda pra para um lá. lado só. Minha nossa, pensa que tinha um acabamento bom, né? Era uma lona, grampeada. Bom, o que eu fiz? Eu falei, seu Nelson, se vira. Sabe aquela fonte que o senhor tem no Eldorado, não sei aonde, na entrada tal? Eu quero aqueles biquinhos. Você vai pôr biquinho para mim, vai ficar um chuveirinho de baixo para cima, que nem fonte de praça de interior, para o cliente não me matar e eu não morrer de tristeza. Então, o que teve lá, os biquinhos, Me em deu vez da minha tempo ainda cascata. assim. Deu Mas tempo. virei à Mas foi noite, chorando, lindo. desesperada. Ele super topou, porque Deus me privilegia muito, gente. Isso E nós ajuda todos. muito. Se eu não tiver pessoas do meu lado, que eu sou uma apaixonada pelo que eu faço, mas se você não tiver, hoje todo mundo acha que isso é lugar comum, mas aterrissar isso de verdade. Para o cara estar do seu lado, ele tem que acreditar no que você acredita. Não é que vai ser o máximo tudo que ele está Não fazendo. é só glamour, Não, né? ele tem que entender que o processo, a viagem para a entrega tem que ser pensada antes, entendidos os desafios e depois a entrega ser impecável. Mas para isso você tem que entender toda a mecânica. Você tem que pedir para ele te ensinar. Eu recebi uma vez um conselho de um grande homem. Eu sempre tive o privilégio de grandes homens na minha vida. O primeiro foi meu pai, que abriu esse mundo para mim de festa, quando ele, um homem muito simples e humilde, começou uma carreira super importante de exportação brasileira. Foi o primeiro homem que montou uma grande empresa chamada ANEP, Associação Brasileira de exportadores, enfim. E o papai, ele neste mundo, a gente pequeno, ele começou a fazer não era exposição que chamava, festa na igreja Nossa Senhora de Fátima, que era a festa de Nossa Senhora de Fátima, acho que era maio, só que ele fazia uma grande quermesse, porque ele era do interior, de uma cidade pequenininha, e era uma grande quermesse monstruosa. E ele era o cara que ele tinha grupo de casais, tinha essa história naquela época, né? Grupo de casais, e ele assumiu a igreja, ajudando e organizando times. Se E movimentava, eu olhava não? aquele, eu pequeno, eu via aquele monte de bandeirinha. E a música, ele punha isso, e organizava a comida. Eu E da olhava. onde Ah, aparecia Olha isso isso, tudo, olha né? isto. E eu olhava aquilo e pronto, fui guardando. Vai para É dentro, vai isso, para olha dentro. que E, influência. de repente, isso volta e você decodifica, voltando agora, para um ecossistema que você escolhe trilhar. Então, tudo isso eu acho que são bagagens. É E isso. que é o que eu digo. Tudo que eu errei na minha carreira inteira e acertei na área agropecuária, que foram anos fazendo coisas incríveis, muito desafiadoras, de esperar horas sentada numa cerca, de novo, chorando, na beira do Rio São Francisco, porque era numa época de Copa do Mundo, e o fofo, desgraçado, do motorista, que vinha de São Paulo, lá para o Mato Grosso, lá para o Meu meio Deus do céu. do Centro-Oeste. Ele parou para assistir o jogo, bebeu muito, lotado de cadeira da Gersal, que era a época que era a única que Nossa, tinha mesa e dá cadeira, que até lá não existia em lugar uma nenhum. angústia. Ele bebeu, ele dormiu, ele perdeu a hora. O leilão era no dia seguinte para o grande grupo de criadores de cavalo de Nelore do Brasil, que me chamava, porque eu era a única e fazia muito bem, eu era muito boa mesmo. E aí eu falei, não se preocupa, nós vamos fazer, vai dar tudo certo, eles estão chegando. E nada de chegar, eu tinha que Ai, montar, né? Aí eu punha o circo, aí ali eu tinha o palco fixo já, que era da fazenda, e tinha que ter mesa, cadeira e toalha. Não chegava, não chegava. Ai, que Eu trepada, eu desespero. lembro da minha cena, eu trepada na cerca, olhando aquela estrada de terra e não chegava. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Como é que ele chamava? Eu amava aquele, ele é mulher, um lindo, esqueci o nome. Agora, não é? Ah, esqueci. E aí eu falava, vai dar certo, vai. Mas nem eu acreditava muito como Sei. resolver. Mas aí me veio um estalo. Eu já sei. Peguei um carro. Eu sempre tive peões muito queridos comigo. E eu falei, Dagoberto, bora. Era Luiz. Vão em todos os restaurantes e barizinhos das 3 cidades em volta. Eu vou pedir para todo mundo saber desse leilão, que vinha gente em avião particular do sim. Brasil inteiro para assistir. Aqueles aviãozinhos pequenininhos, fazendeiro naquela época era assim, porque era tudo estrada assim. E aí eu fui pedindo de restaurante em restaurante para eles me cederem mesa e cadeira. Não tinha toalha. Mesa e cadeira e pedia toalha de papel.
Porque eu tinha que fazer, eram 2 dias de leilão. Eu fazia um dia anterior e no dia seguinte. Não tinha isso. Eu não sabia se esse homem chegava, não tinha celular, não existia como falar com ele. Ai, que Ele não ligou. louca. Tudo pronto, flor pronta, mas não tinha onde as pessoas se sentarem. Eu sei que eram para 280 pessoas, eu consegui 180 lugares, e é lugar para caramba. Das 3 cidadezinhas no entorno ali, que eu não lembro mais, as cidades em volta aonde foi isso, e num caminhão eu ia recolhendo. E ponto. No dia seguinte, na primeira hora da manhã, chega o caminhão. Queria matar o cara, né? A gente acha engraçado hoje, mas foi Nossa, desesperador. sei, não, mas me dando sim. até suador só de Ainda ris- pensar na situação, E aí eu Cris. troquei rapidamente tudo, porque era na hora do almoço. Lembro de eu arrastando minha galera toda, pegando e devolvendo as coisas para os lugares certos. Falei, gente, se misturar as Brahma Antártica, depois eu me resolvo com os mocinhos. Porque eu aluguei deles, eu paguei por isso. É Mas isso. Ronan, todo mundo conhecia o seu Ronan, por causa da fazenda que empregava muita gente. Mas não era uma brincadeira fazer aquilo. Não era uma Não. brincadeira. Aliás, é E muita aí responsabilidade, funcionou. né? Mas essas coisas todas, até hoje, se a gente vai fazer um evento e atrás do teu fornecedor da madeira, ou que vai entregar Nossa, comunicação Cris. visual para um stand, e aí? Nós temos uma das 10 profissões mais estressantes do mundo, como controlador de voo. É comparado mundialmente isso. Nós temos. Porque se não chega, Ai, Cris, é acabou. inadiável, né? Não tem Acabou. como. Então, é assim, é agora e agora. Então, essa pressão nos traz uma importância da assertividade e de pensar plano A, B e É C. isso mesmo. É. Tudo que eu faço, eu penso plano A, B e C. Porque se você não faz isso, você não tem manobra na hora. Aí o grande desafio. A galera de hoje, os jovens de hoje, vocês maravilhosos da geração Z e mais não sei o quê, é lindo, tudo isso, eu não estou com celular, mas o nosso celular, eu me sinto muito privilegiada de poder trabalhar com tecnologia. Eu, com 70 anos, me ressignifico, estou na melhor fase da minha vida. Porque, independente de ser avó, de estar 43 anos liderando uma empresa e um nome, que é o mais importante do É que uma verdade. empresa, eu poder passar para as pessoas isso. E hoje eu sinto, se você me permite falar isso, Claro que Todo. sim. dessa geração de vocês, uma vontade de fazer, mas às vezes eu sinto que ela fica muito no digital emocional de ser. Não sei se existe essa expressão, mas eu tenho uma paixão muito fotográfica. É aquela coisa instantânea. Eu olho no Instagram, eu olho no Pinterest, eu olho. Gosto ou não gosto? Gosto. É Passa. isso aí. É tudo muito assim, imediatista. E o nosso trabalho, ele não pode ser imediatista. Quando vocês estiverem fazendo algum trabalho de AI, entendam isso. O humano, ele tem que vir na frente para poder entender os problemas e prever as soluções com antecedência, porque na hora que for abrir uma feira, for abrir um evento, for fazer um lançamento ou um casamento que a noiva for entrar, se não funcionar, ferrou, para não dizer outra coisa. E é só assim que você aprende. É Maravilhoso. só desta maneira. Vocês vão falar, Cris, conta outro exemplo. Eu vou contar para vocês uma coisa que eu nunca contei. Como é que eu aprendi? Olha aí, ai, Ai, tô Maria, que adorando essa maluco. exclusividade aqui no Não, Arquivcast, eu Cris. resolvi casar com Alcides. Tá bom, casamos, eu tinha 16 quando eu conheci, fiquei 45 anos casada, separamos, ficamos 2 anos separados, agora estou namorando com ele de novo, me deixa bem irritada, mas cada um na sua casa, mas tudo bem, respira azul e faz Estão cor de rosa. namorando? Que Também, cada um bonitinho. é bonitinho, podia ser coisa bonitinha, mas às vezes é aquela coisa meio irritada de velho, que nós somos tudo velho, né? Mas a gente ama a vida, ele é motoqueiro e a gente viaja de moto, a gente ama. Ai, Bom, enfim. E onde que eu estava, Jesus? Casar. É. casar. Eu vou casar. Mas eu não queria um casamento básico. Nem sabia eu que ia ser Imagina, decoradora. Nunca, cenógrafa. E aí, eu lembro que, na época, eu queria casar numa igreja. Meu pai falou assim, minha filha, eu não tenho Maravilhosa. dinheiro para fazer uma grande festa em França. Você tem que escolher. Ou você quer um noivado em casa poderoso, né? Importante para amigos e famílias, até 70, 80 pessoas, porque aí pus em todos os lugares. Ou um casamento que a gente faça
com um bolo e champanhe, que é o que usava antigamente, né? Que eu acho que vocês nem tinham nascido ainda. Bom, bolo e champanhe. Claro que Já, já. já. Tá. Aí eu falei, eu quero bolo e champanhe, porque o papai tinha essa coisa de Nossa Senhora de Fátima, então ele tinha uma comunidade de amigos monstruosa e ele queria convidar as pessoas. Naquela época, pai e mãe podia convidar, né? Porque pagava, hoje não pode, né? Porque a gente que 1.200 paga. Gente, não, pessoas. vocês que pagam, fala, não quero ninguém acima de 50, eu quero só a minha galera. É assim que funciona hoje, a gente fica bem quieto, pai e mãe, e acha o máximo. Tá bom. E aí, quando aconteceu isso, eu falei, Seu Jesus, casamento, mas o eu que você quero um casamento escolheu? lindo. Aí eu comecei. A roupa da dama de honra, eu não quero esse negócio de branco, eu quero azul marinho com avental lindo, porque eu estava fazendo história. Então eu queria uma coisa. O meu vestido vinha com aquele negócio que eu não sei o nome, que puxa aqui e fica aqui, porque eu tinha achado lindo a Rainha Vitória, que tinha meio Rainha Elizabeth com aquilo aqui. O véu, ninguém usava véu na frente se não fosse numa cerimônia judaica, que é lindíssimo isso. Lindíssimo. E a gente não tinha. Eu falei, eu quero um véu aqui, que levanta, eu fiz ócio de treinar 500 vezes, tirar com lençol e pôr, eu quero isso. Aí eu caí na maravilhosa ideia de uma grande amiga que fazia faculdade comigo, Cláudia, ela foi diretora da Sala São Paulo anos depois. E a Cláudia tinha na faculdade um grupo musical de barroco, música barroca. Aquela coisa dos instrumentos barrocos. Eu falei, Cláudia, eu quero que você toque no meu casamento. Cris, que massa. Você fica ali na frente, eu lembro direitinho, na frente dos bancos. Só que eu escolhi uma igreja para caber no salão de festas enorme. Só tinha uma igreja Santíssima alguma coisa que ficava na Rua Tutóia. E não tinha imagem, nada, era só vitrais. Linda, linda, linda. Foi lá. A Cláudia lá na frente, 1000 pessoas, aquele monte de gente sentada. Salão lá embaixo, não sei lá. E aí ele sentado. Mas você não estava feliz, querido? Você acha que eu era básica? Faltava alguma coisa. Não, bem, o que é isso? Tal, isso, o véu, a história das meninas com o azul marinho. Bom, eu falei, gente, mas eu queria quando eu entrasse uma coisa assim. E aí eu fui conversar com o Rubens, o velho, maravilhoso Rubens Flores. Só tinha ele, numa portinha. Fui lá, falei, seu Rubens, então, o que você quer, minha filha? Jarros? Eu falei, não quero jarros, não quero flor. Olha a ideia de jacu, mas ficou lindo. Aí, eu não quero flores na passarela, na nave, falava nave. Ele falou, você não quer flor? O que você quer? Eu falei, eu vi aqui no seu álbum que o senhor tem umas... A carinha dela olhando. Umas faixas, como se fossem fitas deste tamanho, de veludo azul marinho, que ia combinar com a roupa das minhas damas, que tinha os aventais meio medievais, brancos de renda, de lese. E eu vou pôr isso com o laço, e no meio eu quero que o senhor me ponha uma vela, ele tinha umas velas desse tamanho, em cada uma, mas sem flor nenhuma. Eu falei, nenhuma. Eu quero isso, depois eu ponho umas flores lindas no altar. Mas escutando. Lindas no altar. Mas não acabou aí, querida. Luz. Eu falava, sabe o que a gente pode fazer? Eu pensei, falei com o moço da igreja. Falei, sabe o que a gente faz, padre? E ele com os mocinhos que ajudavam. Quando eu entrar, eu queria que o senhor apagasse a luz, porque eu vou entrar. Para de rir, espera. Você não viu? E a vela... Olha que burra. A vela vai iluminar a minha entrada numa passarela imensa, quase uma catedral. Vai ficar lindo, o azul marinho, sem flor, aquela luz linda, luz de vela, a música barroca tocando, sem microfonar. A Cláudia, né? Não, a gente vai fazer a capela, eu nem sabia o que era estrada. Sim, lindo. Por sorte de Deus, Nossa Senhora dos Eventos, que deve existir, ela fez na minha cabeça, eu nem rezava para ela. Aí ela disse, minha filha, entre com a marcha nupcial. Foi a sorte, porque se eu tivesse entrado com as músicas barrocas medievais, ninguém teria escutado. Aí, agora espera, agora o grande finale. Estou aqui atrás da porta de vidro, que era a porta de vidro. Eu esperei 3 minutos que não passavam. Eu atrás, linda. Que viraram 3 horas. E o papai falava, minha filha, esta porta não vai abrir, está todo mundo olhando para trás. E a luz está apagada. Eu falei, papai, é assim mesmo. A luz apagada, aquele negócio, escuridão, só meu caminho com essas velas e aquilo. E o padre, eu falava, Senhor, abre a porta, abre a porta, abre a porta. Aí veio, abriu a porta e eu entro. Quando eu chego no altar, quando eu cheguei no altar, eu falei, tomara que ele acenda, tomara que ele acenda. Aí eu fui aí eu ia vendo o moço correr daqui, porque ele abriu a porta, era o mesmo que corria para acender. Aí eu vi que ele foi,
quando eu subi, eu olhei para a Cláudia, que estava ali com o grupo medieval dessa Do música de câmara, barroco. e entrei. Final, ficou lindo, acendeu luz, papapá. Ela tocou, as pessoas quase que não escutavam, porque não escutava mesmo, tinha que ter microfonado, mas foi lindíssimo, aquelas violas antigas medievais. Quando eu desço para a festa, aí acaba. Lindo, cumprimenta todo mundo, que maravilhoso. A minha avó vira para mim, foi uma das pessoas mais importantes na minha vida, uma das mulheres intelectuais que me inspirou a ser o que eu sou até hoje. Dona Antonieta Medeiros vira-se para mim, impecável, linda, erudita no que ela fazia. Ela vira assim: minha filha, tudo tão lindo, mas que pena quando você entrou, minha neta, a luz acabou, não é? Minha amiguinha, para falar para ela. Eu falei, E foi a sua eu falei, escolha. Nonita, você viu que coisa triste, que azar, não é, Nonita? Era light naquela época. Eu falei, essa light é difícil mesmo. Maravilhoso, Cris. É isso, bem. Você acha que eu não tenho medo das coisas até hoje? Tudo eu penso, ah, bem, e tudo isso, anos depois eu viro cenógrafa. Eu vou atrás do bicho. Ai, Cris, como você gosta de sofrer, Olha, não, gosta de um e essa desafio. vez foi na pele mesmo, falando, não é pro cliente, Literalmente eu na quero pele. É pra sentir mim. o que eu criei, pra mim É isso. E ela mesma. nem sabia onde é que ela ia se Imagina que eu meter, sabia. né? Nem morta. Tava Ô, achando Cris, tudo no ambiente que medieval. delícia te ouvir, né? Ô, Cris, Gente, eu tô quero chamando de rir. eu quero voltar num ponto, ó, pensando inclusive no seu pai. Você falou de. Gente, horário, nós não estamos estourada toda? Não, tá tudo ótimo. Meu Já daqui a Deus. pouco a gente vai pro final, mas é que dá Tá pra bom. ficar Aí eu aqui volto de novo pra 2 gente falar horas, de 3 trabalho. horas. Tem que Vamos ser lá uns contar 4 dias perrengues no o Brasil nosso e no próximo. mundo que eu Ô, fiz. Cris, Nossa, mas tem cada um. não Mas tá bom, necessariamente vamos. falar de trabalho é falar sobre o trabalho, É né? Isso verdade, daqui é uma é verdade. lição maravilhosa. Você falou lá atrás do seu pai, que o papai foi uma inspiração. Acho que você ia falar de mais alguém. Você acha que você ia falar de mais um homem além do papai? Nossa, então, foi o papai José Nascimento, um grande homem, que me inspirou muito, fez eu, como ele era criador, um dia ele chegou para mim, eu comecei a fazer isso, e claro, eu vivia num mundo literalmente masculino. Os grandes criadores, eu lembro uma vez uma reunião com Sebastião Camargo, da Camargo Correia, com o diretor dele, não sei o quê. Eu lembro, não sei se foi ele especificamente, mas eu acho que alguém deste padrão, cavalo árabe e gado holandês, ele criava as duas coisas, fazendo a Fortaleza. E eu não lembro se foi a esposa ou quem foi, que, mas eu acho que a toalha, eu lembro que esse criador, que de verdade, não sei se era ele, olhou assim, que ela estava nessa hora no escritório, ele falou assim, não, minha querida, quem escolhe aqui é a Cris, porque ela que sabe sobre isso. Então era assim, eu que dava o mood, eu que dava o tom de voz disso tudo. Mas o papai entendia que isso era lindo, ele tinha orgulho, mas ele tinha uma pontada, talvez de um mineiro, que tinha desbravado o negócio de exportação brasileiro e levando missões para fora, mas ele ainda era um pai de uma filha mais velha de 6, que eu era, e ele dizia, minha filha, eu achava que você não tinha que mexer com isso, eu acho bonito o que você faz, mas você vive no meio só de homens, você não tinha que estar cuidando mais do seu marido e da sua casa? Eu falei, não, papai, eu estou tão feliz. Ele olhou para mim e falou assim, então continue fazendo o que você tem orgulho, que você goste. Um outro homem que me apoiou muito foi o Alcides, meu marido e meu ex-atual namorado. E aí, 50 e tantos anos juntos. E o Alcides sempre me apoiou muito, ele estava por trás. E aí começaram a entrar homens importantes. Falei de Djalma, Ado, que era um grande, grande pecuarista, dono da Remate, que era uma outra leiloeira monstruosa que existia. E depois eu fui parar com uma pessoa que, além de todos os criadores, mas chamado José Vitor Oliva. Uma vez, a gente está contando todo o começo do começo, isso também vale contar. Eu fazia os leilões de um homem que eu gostava muito, que criava quarto de milha de corrida, chamava Rancho das Américas. O Rancho das Américas ficava, hoje, a sede e no local atual do Aras, da Fazenda Boa Vista. Começou ali. E o seu Nelson Facre, dono da tecelagem Lorena, na Maracatins, Campo Belo, tinha esse aras maravilhoso de cavalos de corrida, lindos. E lá ele construiu um galpão enorme, onde parava avião, não sei o quê. Mas nesse galpão lindo, aquela coisa bem oval, maravilhosa, que é um vão livre, ele fazia uns leilões que eu comecei a fazer desde o começo. Ele tinha, eu lembro disso muito,
E aí é só outro recorte. Ele tinha 5, 6 filhos, ele construiu uma casa para cada filho, eu acho que daí que veio essa ideia maluca do Zé Coriema de entender Ah, tudo isso também, enfim, perfeito. negócios. Tá. E ele pôs, ele tinha uma casa linda, e ele pôs, cada filho construiu para o fim de semana uma casa para cada filho, lindas. Uma área que é hoje o Boa Vista, é muito igual àquilo, as árvores, é muito Uhum. parecida. E ele tinha um monte de neto, mas ele tinha um neto que tinha uma trupe de neto que eu queria morrer. E quando eu montava aquilo, durava uma semana, mas 4, 5 dias antes eu começava a montar. E essa molecada vinha e trepava naquela cerca que eu punha, tudo amarrada com cabo de aço lindo, os meninos montando para os cavalos não pularem. E aquilo tudo esticado, e vinham os moleques e trepavam por cima daquilo. E um desses moleques era o Fernando de Sorocaba. Ah, Eu queria matar, eu encontrei com ele e falei: "Fernando, eu queria te matar naquela época". "Ai, que zarada". Eu falei: "É assim, porque você puxava todos aqueles seus primos que me deixavam louca e pulava por cima disso". legal. Mal saber quem que ele ia virar, né, Pois é. poderoso. Mas enfim, e num desses eventos enormes dele, que ele contratava um PR, uma relações públicas importantíssimo, e levava, eh Hortência, ele levava Chiquinho Scarpa, ele levava Amaury Júnior, ele levava um monte de gente importante, Hebe e Zurita apresenta nesse, levava um monte de gente para assistir toda essa coisa. Eu contratava o Bassi. O evento do Bassi maior da vida dele foi aquele. O Bassi ia, a gente fazia um churrasco enorme antes de começar o leilão. Era toda uma história que a gente ia inventando, e o criador e o proprietário acreditavam. Quando ficou pronto o leilão, eu lembro que um dos genros dele, os queridos todos, eu amava os meninos todos, chegou para mim e falou: "Cris, Airosa, tem uma pessoa que quer muito te conhecer". Eu falei: "Ah, tá bom". Cenário lindo, eu peguei um pintor de faixa de rua, que eu amava, de uma empresinha deste tamanho ali numa travessinha do Campo Belo, que pintava faixa, e que eu usei muitos anos como cenógrafo de comunicação. E eu fiz ele ir lá, tiramos uma foto, e ele pintou a fachada da fazenda inteira, no fundo, com pintura Ai, de que rua, essa demais. pintura de faixa. Pôs uma faixa, murim, né? Chamava Morim, murim, ia lá e tchu, da onde o pintou. Bueno veio. Olha lá, inteiro. Chamava Wagner. Pintou enorme, 20 metros. Que eu era doida com tudo palco, para mim tinha que ter 20. E aí, eu lembro que ele trouxe essa pessoa. Forte, todo pancudo, como as meninas bonitas, né, de assistente. Falei: "Jesus, o que será isso?". Ele não tinha pinta de criador. Depois se tornou, hoje, um dos maiores criadores de cavalo lusitano do mundo. Ele virou, eu falou: "Você sabe quem eu sou?". Ele fez para mim. Eu falei: "Não". Eu falei: "Então, meu nome é Zé Vitor Oliva. Você que fez tudo isso aqui", aquele jeito Zé Vitor, né? "Você que fez tudo isso aqui?". Eu falei: "Foi". Ele falou assim: "Quero conversar com você. Segunda-feira eu quero você no meu escritório", que é jeito Zé Vitor, né? "Quero você no meu escritório, nós vamos conversar". Eu falei: não sei por quê". Eu falei: "Tá bom". Mal sabia eu que era o grande homem que ia entrar na minha vida e abriria a porta para o corporativo. Quando eu entrei lá, num prédio do lado do Trianon, chamado Edifício Scarpa, porque ele era muito amigo do Chiquinho, que estava, inclusive, como convidado. Ele tinha acabado de casar com a Hortência, então ele estava num momento importantíssimo. E ele resolveu abrir uma empresa de eventos. E quando ele me chama, eu entro, tinha ele, a Vânia, uma japonesinha maravilhosa que eu amava, que era secretária, e eu acho que mais uma pessoa só, e ele. Eu entro, ele olha, aí me passa, olha minha mulher, é linda. Quando eu olho, era Hortência, que eu nem lembrava que tinha casado com ele, numa bonequinha da Suzy de Hortência, não sei o Ai, quê. é Ó, mesmo. aí entro numa sala de reunião que só eram nós 3. E aí ele fala: "Olha, eu vou abrir uma empresa de eventos", já abri, chama Banco de Eventos, estava na porta. Ai, que E o meu incrível, primeiro desde o evento é o começo. lançamento de um carro chamado Saab, que era um carro sueco, que não deu certo no Brasil. E eu queria que você fizesse, e 10 dias depois eu vou lançar um outro carro que chama-se Ford Del Rey. Uau. Eu, tá bom, eu mexia com cavalo, eu entendia todo o ecossistema disto, mas tá bom, eu falei: "Tá ok, como nós vamos fazer?". Aí, conclusão, virou o primeiro leilão do Saab, que aconteceu, deixa eu lembrar, a Del Rey foi no coisa. O Saab a gente fez no Jockey Club, naquele gramado da frente, arquibancada, as pessoas ficavam, eu lembro muito disso.
as pessoas ficavam sentadas, bacanérrimos, todos poderosos, sentados no gramado. Depois as pessoas desceriam e no palco ficava em cima a orquestra sinfônica, porque o Vitor tinha ideias geniais, um grande homem, era o meu, hoje fala collab, né? Era o meu grande parceiro. Eu bebia no tudo Cocriação. que ele falava. E aí a gente Visionário, né, não, Cris? maravilhoso, possuído, me Visionário. deixava louca, mas Possuído. maravilhoso. E aí aqui em cima eu tinha orquestra. E aí, claro, eu não quis ser básica. De novo, eu não queria só os carros aqui. Eu falei, Vitor, e se a gente fizer os carros saírem debaixo do palco? Mas e travamento, não sei o quê? A gente faz, eu faço o povo da lona branca, ou sei lá quem que era, fazer mais alto, com ferro, com não sei o quê, e o carro passa. Só que, para passar, a gente precisava fazer ele rasgar um papel. Na época, não Ai, existia papel grande. gente. Aí tinha que colar aquele monte de papel vegetal, colava aquilo, o carro acenderia o farol. Ó, escuta isso, gente, é outro perrengue. Tudo chique. Imagina só milionário poderoso pro lançamento desse pedido desse carro. O carro, assim, depois a orquestra, maestro. Aí, agora tinha tudo uma coisa. Ele não tinha Fernanda Bujanra, não tinha nada desse povo chique dele ainda. Aí, agora, acendia o farol, radinho, acendia o farol, e o carro vinha e rasgava. Só que a burra aqui, nem ele também na época, a gente não imaginava que o carro vinha para frente, os dois carros, as pessoas desciam, todo mundo de black tie em volta desse gramado do carro. O palco aqui, os caras tocando. Mas, vamos ver se vocês sabem, rasga papel, você vê o que está debaixo. Aquele monte de galinheiro, daquele monte de papel, de papel rasgado, que é o ó do cafona, e mais essa coisa toda de A estrutura, madeira, tudo toda a madeira, tudo. estrutura de travessas, de tesoura, tudo embaixo. Eu lembro essa cena incrível. Eu e Zé Vitor, enquanto o povo todo chique aqui, eu lembro deste homem, segurando de um lado e eu do outro, segurando os papéis assim, o povo aqui, a gente pegando os papéis do Vai lado que emendar de tinham novo. caído, segurando, para não ficar feio. Eu lembro dele me ajudando com isso. Fala se tem preço. Não Gente, Tem não não preço. tem. E foi o homem que me Cris. deu um dos maiores conselhos da minha vida. Um dia ele virou para mim, fiquei anos e anos, banco de eventos, fazendo evento no mundo inteiro. Lançamento mesmo Floresta Amazônica, lançamento em Portugal, enfim. Ele disse para mim, Cris, sempre contrate quem é melhor que você, que saiba coisas que você não sabe. E é o que eu faço. Mesmo contratando meninos e meninas da geração de vocês, eu tento entender neles que olhar eles têm que possa agregar e somar o É que eu isso, faço. Cris. Sempre façam isso. É muito importante esse olhar generoso para entender que você pode aprender com qualquer coisa, que pode ser um montador, que o cara que pinta, o cara que lixa, o cara que trepa no andaime, que dirige uma Gini, não importa. Ele sabe coisas que você não sabe. E que se você... E o mais importante é você, pelo menos, entender o que você vai pedir para ele se sentir seguro no projeto. E Vitor foi uma dessas pessoas. Nizanguanás foi uma pessoa que eu sempre admirei, que Ai. sempre teve um olhar muito querido para o meu trabalho. João Dória, meu grande companheiro de vida. De todos A gente os gravou trabalhos. agora, está indo agora um maravilhoso que a gente fez na África. Eu fiz o João 13, 14, 20 anos, mundo inteiro, e São Paulo, e Brasil, era todos. Mas, assim, construído do zero essas memórias, essas experiências. Foi o grande homem que construiu essas memórias de experiências para as pessoas. Então, não importava se os caras tinham dinheiro para poder ter aquilo e muito mais, mas ele aterrissava isso e eu materializava isso, histórias incríveis, né, de carpetar tudo de vermelho a Gabriel Monteiro da Silva no Dia das Mães e fazer ativações no meio daquilo, quando ninguém fazia isso, 1 quilômetro de carpete vermelho, e as pessoas iam. Então, e assim foi embora. Ai, Eu Cris, acho que a gente se lindo, é lindo, transporta é muito ouvindo você incrível. falar. E eu lembro muito, quando eu fazia no João Dória, os almoços de Comandatuba, que eram os encontros de LIDE, Fórum de Comandatuba. Ainda existe, Eram- Cris? Existe, mas não em né? Comandatuba. Não mais. Esse não tem mais, há muitos anos já não tem. Mas a gente fazia almoço, era um tema, por exemplo, o guarda-chuva era arte brasileira, ou arte modernista brasileira. Uau. O João criava os temas, eu criava junto com ele, né? Eu estava ali no time. Ele sempre foi meu companheiro desde o momento zero, porque ele, quando começou, era um escritório desse tamanho, sempre super impecável, pequenininho, e ele me liga um dia, eu não sabia nem quem ele era, e me convida. Eu conto isso nessa entrevista que eu fiz a primeira com ele. E eu conto que eu não sabia nem quem era, e que ele fala, eu sou o João Dória. É muito prazer. Ele do showbiz. Ele dizia, que máximo, não sabia nem o que era. Eu queria muito te convidar para assinar um jantar em Comandatuba.
Eu sabia que era um hotel. Eu falei, claro. E aí a gente nunca mais saiu. Era o detalhe do detalhe. Então, a cápsula mãe, a célula mãe era, por exemplo, um ano a gente criava arte brasileira, porque coincidentemente era uma época importante de arte modernista. E cada um dos 6 jantares e almoços, eu pegava um pintor e mergulhava a cenografia. Palco, adereços aéreos naquelas tendas enormes de Comandatuba, arranjo de mesa, amarrado, guardanapo, a coisa da recepção, Desdobrava em tudo, tudo. tudo. Então, se eu tinha, na hora do almoço, Volpe, à noite eu tinha Tarsila. E, claro, as pessoas ficavam fascinadas, né? Os presidentes, as pessoas, as mulheres eles ficavam, todos os lugares eu pensava, todas as ativações, podia ser tênis da Mil, ou não sei o que do outro, o voo de jato em cima do mar, quando descia, tinha Daniela cantando na areia, com as almofadas daquela marca. Então, eu fui entendendo a importância de marca, produto tangibilizado com experiência. Então, se eu ia pôr as almofadas naquele mar, naquela areia, na praia, quando eles desciam de uma caminhada depois de fazer o teste de avião ali, né? Porque até isso tinha. Você vinha caminhando com um bacana lá de caminhada e subia assim um morrinho pequenininho de 1,5 m, e ali eu tinha feito um bar, eu não lembro, não era marca de bebida, mas alguma marca, vou falar X. E ali eu tinha uma marca que tinha um tom de laranja. Eu pegava isso como asset e eu fazia todas as almofadas com este tom e imprimia na almofada. Ninguém fazia isso também, porque eu achava que eu tinha que passar essa imagem. E eu não ia pôr uma coisa enorme na praia. E aí estava quem eu falei agora? Mercury. A Dani Daniela, estava ali cantando e todo mundo sentado num pôr do sol, papapé. Mas a marca que pagava tinha que estar ali. E eu trazia essa vivência de cor e conteúdo. E aí foi. E tudo vendo isso, e um dia eu recebo uma ligação do João e fala, Cris, o Nizam quer conversar com você. Acho que vale. Falei, mas Nizam, o que será que ele quer comigo? Bom, e aí ele me propõe comprar o meu escritório. Ele queria comprar a minha marca comigo. Cris. Eu já tinha recebido isso de... Zé Vitor já tinha pedido para eu ser sócia dele quando ele começou a juntar o time de sócios brilhante que ele montou. Brilhante. E eu fui uma das primeiras pessoas que ele chamou. Ele queria que eu cuidasse de todos os eventos, criando uma curadoria de cenografia. Eu acabei não aceitando e continuei fazendo, porque eu tinha muito medo. Ele falava assim, Cris Airosa, qual é o problema de você comprar diferença? Eu lembro dessa frase, 1 tonelada de prego e 1 quilo. Aí eu falei, Zé Vitor, eu falava, é a responsabilidade de saber aonde vai ser pregado e o que vai pregar essa 1 tonelada. Perfeito. Quando eu ponho 1 quilo, eu sei exatamente se esse palco que foi preso, isso não vai cair. Claro que eu generalizei, porque as pessoas gostavam Mas é uma muito do boa meu olhar analogia. no detalhe. Fazer um macro, que tinham empresas, É como isso. tem uma GTM É maravilhosa, isso. porque fazia um macro, eu entrava com recheio, era perfeito. Mas o Vitor entendia que eu podia ter um olhar maior. Como foi outras eu não vou lembrar agora, mas Eduardo Fischer, Nel Gama, todos eles me propuseram a mesma coisa na época, antes de Nizam, porque estava começando a vir para o mercado aquela coisa de live marketing que a gente fala hoje. E não era mais aquela cenografia contemplativa. Você já tinha que trazer outra coisa. E eu já fazia isso de uma maneira muito intuitiva. Lembra lá atrás a história do casamento? Lembra lá atrás a história dos leilões? Eu já entendia que esse percurso tinha que trazer algo mais, não só contemplativo, porque isso todo mundo podia fazer. Mas a marca que eu podia representar, que podia ser uma Globo nas novelas, podia ser uma marca de carro, podia ser um jantar corporativo, uma festa de casamento, era importante ter algo mais que não fosse o que todo mundo já estava acostumado a fazer. E daí eu vim andando, caminhando, acabei também não vendendo para o Nizam, porque eu queria muito ficar integrada com a minha família trabalhando comigo. Eu não queria virar uma coisa macro e cuidar de todo aquele ecossistema de uma África, né? Que tinha um monte, lembra o grupo ABC, embaixo eu ia olhar todo ia ser companheira de barzinhos, e só que a minha área era aceno de todo mundo. Então ia virar um negócio monstro. Eu falei, mas como é que eu vou fazer as pesquisas que eu adoro fazer nos antiquários, na 25, debaixo do minhocão, naquele, né, bric-a-brac? Como eu vou poder viajar para
e Cris, fuçar. você Não falou disso podia. na palestra que eu assisti. Você falou, tem que Falei. ir para 25, tem que mexer nas coisas, tem que sentir, tem que Olha lá, garimpar. hoje você tem que falar Vansan, que eu tô 25, senão o povo não acha chique, né? Uma vez uma pessoa falou assim, Cris, onde você se inspira? Eles devem ter pensado, em Nova York, na Quinta Avenida, em Paris, tererê, Milão, Nossa. Parará, Monte Napoleone. Aí eu virei e falei sério, depois eu ri, né? Na Vansan. 25 de março, queridinha. E é isso, é lá, olhando o material, mandando descer de depósito, é isso, Brás, é isso. E claro, vitrine, vai olhar as coisas, nas pequenas coisas. Então, se inspire nas coisas que você menos É espera. verdade. É isso, eu estou fazendo um evento social muito lindo que vai ser aí para o ano que vem. E eu tinha que criar umas coisas diferentes, uns arcos. E eu fui sábado numa adega comprar vinhos e fui entender algumas coisas para comprar alguns vinhos. E eu olho um rótulo. E quando eu olho, eu virei e falei assim, o arco. O Alcide falou, que arco? Eu falei, não, ele já sabe, né, como é que eu funciono. Calma, namorado. Eu falei, é um arco, este é o arco. Peguei a foto. O cara falou, a senhora quer comprar esse vinho? Eu falei, não, eu posso fotografar só o rótulo? Eu fotografei o arco, que era o arco que eu vou reproduzir, mostrei para cliente. Fascinante. É o arco que eu estava procurando em todo o Pinterest. Eu não achava como fazer este arco com este tema maravilhoso, com a escada. Que delícia. E foi ali. Gente, é brincadeira? Não é. É brincadeira. sério, mas é isso. Sejam permissivos. Abram o seu olhar para passear. Levem ele para passear, em qualquer lugar. Maravilhoso. Em qualquer hotel, qualquer vitrine, qualquer Na casa rua, que né? traga um olhar diferente do seu. Galeria de arte, qualquer exposição, que seja no Beco do Batman. É isso mesmo. Vá lá. Algo novo vem para você e que você soma com o digital. Isso aí. Este é o grande trunfo. Eu fui 3 anos e ainda vou para o SXSW. South by é o evento mais disruptor do mundo, onde ele traz a inovação de conteúdo. Foi lá que uma chave virou na minha cabeça, no meio de uns jovens importantíssimos no mundo inteiro, quando eu vejo a palestra de lançamento, eu estava na terceira fileira das 300 e tantas palestras que tem naquele lugar, e eu assisti 3 fileiras aqui, num palco, eu não lembro o nome realmente agora, a IA ser lançada. Com um cara que abriu isso e todo mundo, entendendo que a gente estava entrando num novo mundo, e eu entendi que eu era a mais velha de tudo, eu não via ninguém da minha idade naquela galera, eu encontrava muita gente da nossa área, que é o lugar que tem mais brasileiros, é incrível, É é verdade. maravilhoso, e tinha gente que me encontrava e falava, Cris Airosa, você está aqui. Eu não sabia se era um elogio, eu falava, o que essa velha está fazendo aqui? Mas não era, Não eu era. sentia que era um espanto mesmo, porque eu ia para as admiração filas até. de balada, que a gente tem umas baladas que os brasileiros têm, prioridade, que é a mais bacana, eu ia para as baladas e com as amigas que eu ia em turmas incríveis de conteúdo, e eu amava fazer parte disso. E lá abriu a minha cabeça de entender que se eu não for atrás do novo, se eu não domar a tecnologia com esse meu jeito humanizado, bacana, de chapeuzinho sem chapeuzinho, eu não vou conseguir ter uma mais-valia no mundo agora. E se eu não entender a importância do digital e trazê-lo para o meu lado e usá-lo da maneira sábia e favor. correta, eu não vou conseguir aplicar uma das frases mais emblemáticas da Amy Winehouse. Não, é uma das grandes pensadoras e futuristas, desculpe, eu realmente esqueci o nome dela, me perdoem. Ela fala uma coisa incrível, eu escutei essa acho que 2 anos atrás. Ela disse, o AI veio para mostrar o quão inteligente e criativo o ser humano tem que ser, porque a criação é que vai fazer a diferença da entrega verdade. no futuro, somado à tecnologia. Então, para isso é primordial para mim. Se eu não puder domar e se eu não puder trazer nesses conteúdos que eu passo para minha galera, para os meus fornecedores, para os meus clientes, essa importância do digital, e para mim mesmo, não é só para eles, para mim mesmo, sim. eu entender que eu me sinto importante e atual. E porque pertencente, né, não é? Cris? Se eu tiver isso do meu lado, eu acho Fenomenal. que, claro, as pessoas vão poder contratar, e como contratam o meu escritório, me tornando relevante, independente da minha idade, da minha aparência
e do meu legado. Maravilhosa, Falei maravilhosa. muito. Nossa, tá maravilhosa. Maravilhoso. Nossa, Nossa, Cris, a a gente gente tá tem que partir viajando. para ir para o encerramento. Eu ia falar, Cris, deixa eu É assim, Cris, a gente tem que encerrar, é uma pena, mas é assim, né? Tudo nessa vida acaba. É, você se sente legitimada? Você poderia dizer que você está numa fase o tempo de estar legitimada depois de ouvir tudo isso? Você se sente essa pessoa legitimada, reconhecida, uma autoridade? Eu sempre tive um problema sério, Leila. Eu vou falar para ela, Bueno, mas é verdade para você também, linda. Como é seu nome? Mariana. Eh, a gente tem uma coisa muito forte, talvez a minha idade, a sua geração e a geração dela ainda tem. Não sei se a geração da Maria, minha neta, vai ter isso, se Deus quiser não, mas a gente ainda tem muito forte a síndrome da impostora. A mulher carrega isso e talvez essa geração dela, e a nossa, que ainda continua relevante, a gente tem essa sensação que a gente nunca está pertencendo, a gente nunca é boa o suficiente por conta desse ecossistema, não por machismo só, não, não, por favor, mas é que a gente entra dentro de uma cápsula do tempo que ainda traz esses pilares de que você talvez não seja tão moderna quanto, o seu Seja tão discurso e boa o seu quanto. espaço de voz não tenha isso, Impressionante isso. essa escuta do tempo não seja ideal. Eu ainda trago isso dentro de mim e toda hora eu tenho que polir esta minha vista para entender, não, eu sou relevante, eu pertenço e eu tenho o direito de. Eu disse outro dia para minha neta, eu falei, Maria, a vovó se sente na fase mais linda da minha vida. Eu tenho vocês, eu tenho a sua mãe, a sua irmã, eu tenho a sua bisa, que é a minha grande companheira. Essa é outra dá uma história linda que me incentivou e me trouxe, quando eu tinha 16 anos, para o mundo do belo. Uma grande mulher com 97 anos. Regina Maria Alves Airosa, maravilhosa. E essa mulher que me ensinou o belo e que eu falava às vezes para ela, eu ia para a casa de campo dela e falava, sogra, eu não sei, eu acho que a minha criatividade vai acabar, eu não sei como é que eu vou continuar tendo ideia. Ela pegava na minha mão e falava assim, ela ainda fala isso para mim, minha filha, maravilhosa. nunca vai acabar, você sempre vai se nutrir. Outro dia ela falou isso para mim, quando eu Ai, fiquei de novo coisa mal. linda, E Cris. aí, essas Emocionante. coisas todas me fazem me sentir pertencente hoje. E a sensação que eu tenho é que asas novas nascem para eu entrar em novos mundos, que é esse que eu estou entrando hoje, de palestras, de consultoria, e de cenografia, e de visual merchandising. Estudar para mostrar para onde você pode. E hoje eu estou nesse momento de entender esses caminhos novos, estudando o ressignificado e arquétipos da minha marca, para eu poder contribuir mais com quem acredita nas minhas causas, nas nossas causas. Não são Maravilhosa. minhas, não são minhas, são de todos nós serem surpreendidos por mundos e pessoas e ideias e sensações. Meu Deus, a gente tem que terminar assim, né? A gente tem, porque é lindo, Obrigada. maravilhoso. Claro que eu estou chorando, né? Papai falava que eu chorava até a inauguração do Você é mercado. canceriana? Hã? Você é canceriana? Você acha bem leonina, adoro palco. Aqui. Tá lá, já tá no pezinho, Já tá ali, você falou julho, não eu é? falei, tá ali no pezinho, tá na transição. Cris, a gente só tem que agradecer, não tem mais o que falar. Eu também. Eu poder lembrar das coisas, vocês não sabem como isso me Que nutre. E delícia, como é maravilhoso. bom para mim, como eu me Maravilhoso. sinto privilegiada. Maravilhoso. Gente, é isso, assim, a gente tá aqui tomado de muita emoção. É um momento único pra gente, viu, Cris? Tanto é que a gente fez o máximo para não te interromper. Eu não sei nem o que a gente talvez tenha alcançado de lição e de aprendizado e de inspiração aqui com você. Eu espero realmente que do outro lado as pessoas aproveitem muito essa oportunidade, Gente, Cris. só para eu finalizar, é uma gratidão eu aqui me surpreender com o que eu escutei, o que ela me contou antes e me conta agora, que ela tem uma plataforma de educação. Não é a nossa obrigação educar só como pais, como avós, como tios, pessoas no nosso entorno, nesse país e no mundo. Poucas pessoas têm essa cumplicidade desse casal de criar um modelo de educação para vocês, para que a gente possa ser uma ferramenta de ajudar a esse mercado que é tão carente, como
todos os outros É verdade. neste apagão de mão de obra mundial que a gente está. Muito obrigada de vocês serem o que vocês são. Obrigada, viu, Cris? Obrigada. Obrigada muito pelo. Ai, que lindo, Obrigado. adoro! Ele é maravilhoso, sensível mesmo. Bom, gente, a gente precisa terminar, né? Até porque. Com lágrimas. Um episódio- Célia Ascar vai falar, Cris Arosa, que vexame foi aquele. Isso que eu não falei do possuído do Célio, né? Nem falei. A gente para por aqui com muita emoção, com muita gratidão e com muita honra, né? Com essa oportunidade para você que está aqui com a gente. Aproveite muito, leve isso para casa, leve para o coração, leva para a vida. A gente está aqui fascinado. Muito obrigada por estar com a gente. A Arce é esse movimento, é essa verdade, essa genuinidade, essa verdade, vamos ficar só nessa palavra, tá mais fácil, a gente está muito emocionada. Deixa aqui o seu like, deixa seus comentários, né? Passam seus recados para a Cris, acompanhe a gente. A Arce é isso, é esse ecossistema das pessoas que fazem isso acontecer. Fiquem com a gente. Mas eu ainda quero falar um Desculpa, nem detalhe. perguntei se você Não, queria mas falar. eu não iria falar. Mas assim, eu vou falar da minha parte como criativo também e que nós somos parceiros e amigos de trabalho a vida inteira. E eu acho que quem conhece a Bueno e o Bueno sabe o respeito que a gente tem com o próximo, É né? verdade. Eu acho que a vida inteira todo mundo poderia falar de concorrente, de concorrência, de tudo. A gente sempre foi muito respeitoso no mercado, sempre. Isso foi, acho que, de sempre, né? De nascença, de tudo. E desde da primeira vez que a gente conheceu, a gente foi exposto a esse trabalho para entrar numa atividade dessa, né? Que a gente fala, é isso que vocês, esse é o trabalho, é isso que vocês vão fazer. E nós somos, né, do interior de São Paulo, São Caetano, e a gente começou a colocar o pé mais no centro, depois do Rio. Mas imagina agora, como é bom ser inocente, né? Como sempre. Que várias vezes, Cris, a gente foi convidado para sentar e concorrer. E a gente inocente de novo, né? Não imaginava tudo que tinha por trás, né, amor? Mas Tolinhos. isso é um orgulho porque sempre que a gente sabia quem, porque a gente era convidado para ir participar de uma concorrência, né? Assim, e eram os mesmos grupos que você é pertencente. Imagina, é a mesma coisa que falar assim, ó, pessoal, tá tendo uma guerra nuclear hoje, pega uma lança, né? Pega um pincel e vai lá. Que bonitinho. Não, porque e hoje eu tenho certeza do que sempre foi, do que o mercado sempre te respeitou e de onde a gente estava entrando, sem saber, né? Porque É a legitimidade, né? era isso. Maravilhoso. E como inspiração, a gente foi sempre um bom aluno. E a gente sempre teve você como referência e a gente foi aprendendo. E hoje... Não, mas é verdade. Que privilégio ter um homem que chora. Ele é maravilhoso. Não, mas sensível. assim, a gente aprende todos os dias. Isso, essa E frase uma é coisa que a gente incrível. sempre fala, observe as coisas, escute. Então, às vezes, a gente ia para um chamado tipo concorrência, tudo, mas a gente ia lá aprender. Você entende? Porque sempre tinha essas pessoas igual você do outro lado para ensinar a gente que nós éramos os alunos. E hoje a gente está tentando, né? Maravilhoso. Mas é isso. Maravilhoso, Cris. Desculpa fazer você ter que Chorar tudo de chorar novo. tudo de Ai, tô novo. adorando. Emagrece, desinche. Mas é Adoro. isso, o depoimento. Maravilhoso. Obrigada, Muita muito emoção. grata. E esse escutar foi, você. acho que foi o melhor caminho que a gente trilhou. Maravilhoso. Grata. Obrigado. Gente, obrigada. Nós estamos aqui em plena gratidão, em plena emoção, mas é isso, compartilhado com muita verdade, né, meu amor? Verdade. Cris,
Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigado. Maravilhoso. Gente, isso aqui é ouro puro. Nunca larguem dele. E nós, Tchau, todos. gente. Tchau. Um beijo. Tchau.